Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, dia puxado aí para baixo no nosso mercado, na nossa B3, e Bovespa apresentou bastante queda. Antes de mais nada, eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Siga aí meu canal no YouTube, é só se inscrever facilmente aqui na parte de baixo do vídeo, você tem aí um botão inscreva-se, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite também ao máximo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal. Vamos então para a análise de hoje. Eu vou falar hoje sobre o Ibovespa, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BPAN 4, BID11, BBDC 4, BBAS 3, MGLU 3, LAME 4, BTOW 3 e GGBR 4. E já te faço também um convite, lógico, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha no decorrer dela, agradeço demais. Aqui na parte de baixo você está vendo aqui o meu perfil no Instagram, posto vídeos lá também nos stories, coloco alguns posts, aí basicamente que todo dia estou colocando um post lá no stories não, no feed. Acompanhe lá também de perto, siga lá, conteúdo dos dois lados, conteúdo aqui dentro do YouTube e também dentro do Instagram. Vamos lá então começar aqui a análise de hoje. Vou falar então primeiramente dessa queda acentuada do Ibovespa de 4,87%, enfim. Ibov tinha gerado já um sinal negativo aqui nesse pregão, tecnicamente falando. 3 aqui para baixo, 3 para cima, já estava fraco, que é que a gente vinha comentando. Perdeu a mínima do pregão anterior, já foi um primeiro sinal de possível saída para quem estava posicionado na compra. Segundo sinal, perdeu essa mínima, perdeu esse fundo. Mais um sinal de possível saída, quem estava posicionado, como eu digo, por exemplo, em Bova 11. Ou se outro ativo fez algo parecido aqui com esse padrão que aconteceu aqui, sinal de saída também da posição, mesmo que você não soubesse que se iria cair desse jeito o mercado. O fato é que nesse momento a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes. Gráfico semanal virou também para baixo, topos e fundos descendentes, então curto prazo alinhado com médio prazo, virado para baixo. Eu vejo com a menor relevância por conta desse movimento mais longo para cima aqui. Está dentro desse movimento mais longo para cima, mas enfim, agora vai passar justamente por o teste, que é, você pega aqui por exemplo esse movimento de subida, colocando aqui o Fibonacci em cima desse movimento de subida, você tem alguns níveis de suportes que primeiro 38,2% está sendo testado, segundo nível 108, 182, terceiro nível por volta dos 104,500. 50% de retração e 61,8% de retração. O que vai ser importante acontecer? Ou aqui nessa região já geraram um sinal de alta no decorrer das próximas semanas, em março, não necessariamente nessa. Se essa já conseguir se recuperar no decorrer dos próximos 4 pregões e conseguir se manter com fechamento acima do fundo anterior, da média móvel exponencial 3 períodos, melhor ainda. Mas por enquanto o que nós temos no curto prazo é uma sinalização para baixo, aumentando a probabilidade de poder ter algo mais para baixo, como por exemplo buscar a região de 108 mil pontos. Indo agora para os futuros. Mini índice, lembre-se aí da questão de deixar seu like, seu joinha, isso me ajuda a divulgar o conteúdo aqui do canal, o YouTube impulsiona isso. Se verificar que você está gostando do conteúdo do canal, que ele é relevante para você, ele termina mostrando o conteúdo para outras pessoas que ainda não conseguiram encontrar esse conteúdo. No mini índice, o que nós tivemos? Queda, tendência de baixa, topo descendente no gráfico 60 minutos, volta a focar para venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, se o mercado abrir desse jeito, próximo pregão, foco em venda. Topo descendente, pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda. Está em cima do suporte? Tá. Se gerar aqui no decorrer do próximo pregão algum sinal de alta de fundo ascendente, daria para olhar para buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, como é que seria aqui no gráfico de 10 minutos? Para mim, somente se voltar para cima desse patamar aqui. Ó. Volta e gera sinalização de fundo já acima dessa região. Então, mais difícil nesse momento. Eu ficaria muito mais alinhado para venda de topo descendente, de pivô de baixo, topo descendente, ou se abrir caindo, voltou aqui subir, gerou topo descendente para baixo essa região aqui, junto com a média. Possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora. Vou jogar até no gráfico de 5 minutos. O que é que daria para buscar a operação de compra? Algo aqui assim, ó, acima dessa região, fundo ascendente, alternativa ali acima da média móvel de 13 períodos. Ficar de olho nessa região de resistência aqui por volta dos 113
380. No dólar, nós tivemos aí um dia de alta de 1,5%. É como se a gente tivesse, desenhando aqui, é como se fosse algo assim, ó. É um candle de alta com uma sombra superior, que perdeu força na zona de resistência. É algo parecido, ou seja, devolveu esse candle de baixa. Que eu tinha até comentado no radar da semana que se voltar a ter um fechamento aqui assim, devolvendo, aí fica com a expectativa mais de subida, baseado já no fundo do gráfico semanal que não começou tão forte. Quando não começa tão forte, fica uma expectativa menor de você querer, de falar que tem uma chance muito grande de ter algo mais forte para cima. Então, nesse caso, eu não veria algo tão forte para cima num primeiro momento. Mas o cenário aqui nesse momento é mais positivo, apesar de ter respeitado aqui a zona de resistência. Cenário mais positivo, enquanto estiver dentro desse viés mais positivo no dólar, foco um pouco maior para buscar a operação de compra. Está aqui brigando para ver se vai fechar acima dos 469,5 ou não. Primeiro nível de resistência importante, segundo nível de resistência importante, e tem essas aqui que são menos importantes, na minha opinião, as máximas, que são menos testadas. Mas tem uma importância. Essa região é que tem mais teste de outros pregões aqui também. Então, são outro nível aqui que eu falei de 69,50 e 89 é outro nível de resistência, já na faixa dos 400, né? 489, 469. No gráfico de 60 minutos, olha o que está acontecendo. Um sinal de alta em cima de uma região de topo anterior, em cima da média móvel de 3 períodos. Ou seja, abriu aqui, seguiu dessa forma, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, subiu, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em buscar a operação na ponta compradora. Tá? Ou seja, fundo ascendente no próximo pregão ou pivô de alta, foco em compra. Agora, abre caindo, vem para baixo desses fundos aqui anteriores e passa a gerar topo descendente para baixo aí, preferencialmente dos 454, trabalhar na venda de day trade em cima aí do mini dólar. Petrobras, que pancada, 21,51% de queda no pregão de hoje. Eu já tinha feito uma análise especial desse ativo no sábado, né, falando aí da Petro. Atualizei essa análise especial no dia de hoje. Eu fiz uma análise especial das estatais, falando de Petrobras, falando de Banco do Brasil, falando de Eletrobras e falando de CEMIG. Falando desses 4 ativos nessa análise especial. Petrobras, pancada para baixo. Então, se você quiser ver mais detalhes, eu não falei de gráfico diário dela, eu vou falar aqui nessa análise. Então, nessa análise especial, eu estou falando mais de gráfico semanal, mensal, quadrimestral, para quem estava posicionado no prazo maior, para quem está pensando em comprar no prazo maior, enfim, eu dou lá meu parecer, vamos dizer assim. Ativo, abre com gap de baixa, pulando todos os níveis de suporte. Isso gera o quê? Dalton, mas abriu muito aqui embaixo. O primeiro ponto aqui seria aqui, ó, o encerramento da posição comprada para quem estava comprado aqui e pulou esse stop. De novo mais um gap. E o que faz? Geralmente o que eu faço é eu encerro a posição, bateu lá, abriu com gap abaixo de um nível de suporte, abriu o contrário em minha posição, gap, eu encerro. Não sei o que vai acontecer, eu prefiro encerrar do que ficar sofrendo na posição. Essa é a minha forma de trabalhar. No gráfico diário da Petro, vai apontando para vir para fechar esse gap aqui, ó, que é um gap lá do gráfico semanal. Ou seja, por enquanto, o caminho mais provável da Petro é buscar um suporte que tem em R$ 21,14, seguido de R$ 20,57 e abaixo disso a gente vai falar da região de 20,07 a 19,75. São os próximos níveis de suporte da Petro, local onde pode, por exemplo, chegar aqui no gráfico diário, gerar um sinal de alta, ou seja, de um candle pequeno, gerar um candle pequeno aqui em cima de um nível de suporte, bate aqui e supera a máxima do candle anterior, para se tentar arriscar uma compra contra a tendência, é uma das alternativas. Mas agora, Dalton, no ponto que se encontra, está interessante para compra de curto prazo? Não vejo. Médio prazo? Não vejo. Não se encaixa dentro do meu perfil ou metodologia. Teria que ter realmente algum sinal, para arriscar uma operação contra a tendência, teria que ter algum sinal de alta nesse papel. Dalton, dá para pensar no longo prazo? Sendo um pouquinho mais agressivo, está dentro na região ali de suporte até abaixo dos 22,20, gráfico mensal aqui sendo exibido. Daria para arriscar uma operação com bota menos capital. Se o mercado veio muito para baixo, você bota menos capital. Se o mercado se recuperar, você já tem um pouco de capital. Se gerar um novo sinal de alta aqui no gráfico semanal, eu já falei sobre isso na análise especial agora há pouco da Petro,
aí você pode ampliar essa posição comprada, ou seja, algum indício, algum rastro que os compradores ganharam força novamente no papel. Vale 3, dia de hoje, queda de 2,48%, bastante volatilidade. Eu cheguei até a mencionar isso lá no Instagram, falando sobre a questão da volatilidade para essa semana. Né? Ela estava no nível mais baixo dos últimos 8 meses no Ibovespa, pegando a volatilidade do Ibovespa. E a tendência seria justamente aumentar essa volatilidade no decorrer dessa semana, e a volatilidade realmente aumentou. Onde é que você vê isso, Dalton? True Range, aqui você observa volatilidade do ativo, ou seja, ela vinha caindo, então você vê o gráfico, ela vinha caindo e agora começou a apontar para cima novamente a volatilidade, no caso aqui da Vale 3. Então nesse momento, para quem estava comprado, gerou um sinal de saída, perdeu a mínima do pregão anterior, que era uma forma de trabalhar com algum stop. Já dá para comprar a Vale? Está na zona de suporte, só não vejo ainda a forma de buscar uma entrada. Teria que acontecer o quê? Mais aqui pelo menos uns 2 a 3 candles e gerar um sinal de fundo ascendente no decorrer ainda desta semana. Enquanto não acontecer isso, estou de fora de compra em cima de Vale 3 de Swing Trade. BPAN 4. Ativo que acionou a nossa saída hoje. Eu reposicionei o stop para cá, 3 candles para cima, fechou acima desse patamar, avaliei com carinho, não sei, dá para segurar, não dá para segurar. Poderia até ter segurado pelo tempo aqui do movimento, mas como já gerou esses 3 candles e com esse fechamento acima, se o mercado traz ele aqui para baixo, seria um sinal contrário ao que eu gostaria de ver em termos de manter uma expectativa de subida nos próximos pregões. Então eu optei por sair dessa posição comprada. Já coloquei o stop e informei aqui dentro do aplicativo DV Invest. Inclusive, se você quiser acompanhar as recomendações de entrada de swing trade, as carteiras de ações, a carteira perspectiva hoje num dia de forte queda do Ibovespa, ela caiu basicamente ali uns 4% a menos. Caiu pouco, em torno de 0,7%, reduzindo aí na faixa de 0,7%, enquanto o Ibovespa caiu 4,87%. Então os ativos tiveram melhor desempenho em média na carteira perspectiva. Basicamente, dos 10 ativos existentes na carteira, tivemos aqui os 5 ativos fechando em alta e 5 ativos fechando em queda no pregão de hoje. Então, a saída nesse papel, colocar aqui os dados de encerramento da BPAN 4, 0,55, lembrando, foi um stop parcial, nossa entrada aqui, saída aqui. O stop inicial estava aqui embaixo. 0,55% de perda, 0,04% de resultado do capital total nessa operação da BPAN 4. Outro ativo que encerramos a posição foi a BID11, que também já tinha informado que ia reposicionar o stop para cá. Ela terminou fechando até quase que do 0 a 0, menos 0,29%. Perdeu a mínima do pregão anterior, então encerrou a posição comprada que tinha no papel também. Gerou movimento de subida, bateu na resistência, gerou sinal de topo na resistência, encerra. Não sei se vai cair, se vai subir. Eu sei que o que eu vou fazer, eu vou encerrar a posição. Dalton, mas tá vendo que tem esse violino? Tem. Vai ter violino aqui, às vezes não vai ter, às vezes vai despencar. É igual lá na questão que eu já comentei da Petro. Você resolveu não sair porque abriu com gap de baixa. Não vou sair com stop não vou sair, não vou limitar minha perda. Aí você tem uma que cai bastante e arrebenta com diversos lucros anteriores. Eu prefiro perdas pequenas, que quando gera resultado positivo, nenhum resultado positivo às vezes supera 3 perdas. Eu não quero que seja o contrário, um resultado negativo arrebentar com 3 lucros. Então, passando aqui os dados lembrando que isso é uma questão de perfil, é o que funciona para mim, é o que gera resultado para mim pensando no longo prazo, né? Não é o que gera resultado todo mês. Menos 1,18% em BID11 essa operação e menos 0,08% que foi a redução do capital total. Então, ou seja, basicamente, olhando para o capital total, 2 operações ali meio que no 0 a 0. Essas 2 operações que estavam até bem no fechamento da sexta-feira e terminaram perdendo força aqui, logicamente, com o mercado no dia de hoje. Dalton, você volta para a compra aqui? Não volto para a compra pela forma como aconteceu. Por mais que ela possa subir mais, já não encaixa mais para minha entrada. Teria que avaliar a entrada mais aqui para cima desse patamar aqui, ó. Pode até ser pelo gráfico de 60 minutos, um fundo ascendente lá acima já dos R$160. BBDC4,
Pregão de hoje, queda acentuada de 6,56%, ação dentro de uma tendência de baixa. Então, se vocês observarem, de maneira geral, o mercado já não estava para estar posicionado falando de operações de curto prazo ou até mesmo aqui olhando ali de médio prazo. Posicionado, lembrando que isso aqui falando que você abre posição, você só vai abrir posição quando estiver alinhado para cima. Eu não estou mencionando aqui a questão de carteira de ações, carteira semanal, carteira mensal, que essas carteiras tem que estar posicionado nos 5 ativos e 10 ativos. É a metodologia da carteira, estar posicionado para comparar o desempenho com o Ibovespa, pensando sempre que você vai ter posição no mercado de ações, pensando num prazo, focando em um prazo maior. Então aqui nós temos em BBDC4 topo e fundo descendente no gráfico semanal, e no gráfico diário já tinha também um sinal de baixa aqui de pivô de baixa, ou seja, não tinha motivo de estar comprado nem pelo gráfico semanal, nem pelo gráfico diário. No gráfico semanal, você teve aqui a tentativa de subida, perdeu ali a mínima do que anterior, já seria um sinal de saída. Se você não saiu, abriu com gap de baixa abaixo do suporte, e isso cria uma expectativa de ter algo para baixo. Para baixo onde? Qual o próximo suporte BBDC4? Em torno de R$ 22,06, R$ 22,00 número redondo, uma região mais testada. Aí abaixo disso a gente vai falar desse gap aqui, ó. Onde está esse gap? Na casa dos R$ 20,92 a R$ 20,64. Para gerar uma nova sinalização de alta ali de prazo maior, precisa de ter uma semana aqui voltando forte para cima desse gap de alta. Seria um sinal de alta, não, de baixa. Seria um sinal mais relevante, um rastro aqui no gráfico de retorno da força por parte dos compradores. Não vejo alternativa de compra de BBDC4 no curto prazo, no médio prazo, e não seria a minha escolha de prazo maior nesse primeiro momento. Não seria minha escolha no sentido se eu tivesse que selecionar entre vários bancos que existem, se eu tivesse que ter posição em vários bancos, lógico, se pegar só os tradicionais Vitube, BBDC4, Sambi11, enfim, seria uma das principais escolhas, até um pouco melhor do que Itube 4 nesse momento. Mas, enfim, voltou para baixo da média aqui, perdeu essa mínima em março, reforça um pouco mais a chance de continuar o movimento de baixa. Olhando agora para Banco do Brasil, lembrando que eu já fiz uma análise especial, tá no meu canal no YouTube, análise especial de Banco do Brasil, de ELET3, de CEMIG 4 e de PTR4, falando de semanal, mensal e prazo acima. Então vou ficar focado um pouco mais aqui no gráfico diário de BBAS3. Tendência de baixa, já vinha aqui na tendência de baixa, ou seja, não ficando muito favorável para compra, já vinha também ali no cenário mais de perda de força, voltou para baixo de nível de resistência, antiga resistência que poderia funcionar como suporte, volta a funcionar como resistência, enfim, aquele cenário que não vou buscar a operação na ponta compradora. Dalton, mas já caiu bastante, enfim, aí é questão de perfil. Caiu bastante no diário? Caiu. Qual seria a alternativa de entrada se ela chegar aqui nessa região de preço de fechamento completo do gap lá na casa dos 27,90? A forma de entrada seria assim, ó, vem caindo, supera a máxima do que no anterior, quebra a sequência de máximas descendentes, possibilidade de arriscar uma compra com preço afastado da média móvel 3 períodos, tentando pegar um movimento de recuperação, sem exigir tanto para cima, você fazendo operação aí de curto prazo contra a tendência, tem um risco um pouco maior nisso, e você sempre trabalhando com stop na operação. Não é porque está esticado para baixo que não possa esticar mais para baixo. MGLU3, ação que está dentro de uma tendência de baixa também pelo gráfico diário, topos e fundos descendentes. Já tinha feito isso aqui já nos últimos 2 pregões, perdido inclusive esse suporte. Deixa eu só voltar aqui com a questão do ajuste. Já tinha perdido aí essa questão de suporte aqui, ó, já vinha vindo para baixo. E ela reforça aquele cenário que já venho destacando, principalmente lá na questão do radar, do mercado, quando falo do papel, é aquela questão de ter a expectativa depois desse mês aqui, quando esse mês perdeu a mínima desse mês anterior após 8 meses aqui para cima, criou-se no sentido, a minha expectativa, na minha leitura, esse papel estava sinalizando ou ter um movimento para voltar à média, um movimento de correção no preço, pelo gráfico mensal, ou de ficar aqui no movimento de correção no tempo, um movimento um pouquinho mais lateral do preço, reduzindo a expectativa de alta de imediato para um prazo maior. Mas está bem ainda, né? Comparado assim, ó, até agora não caiu basicamente. Fez esse mês de baixa, com fechamento lá em 23,36, está com 24,25. Então, basicamente está ali
continua sendo um ativo forte, tendência alinhada para cima e sem cair muito. Mas para curto prazo, para médio prazo, gráfico semanal, não vejo entrada. Próximo nível de suporte já está nele, que é o patamar dos R$ 24,20. Primeira região é essa aqui. Outra região de suporte, uma região intermediária de suporte, na faixa dos 23,73 e abaixo disso 23,35. Não tem nenhum sinal de alta. O cenário que mais positivo para buscar uma entrada, para mim, seria retorno do preço para cima dessa região de R$ 25,25. Lame 4, lojas americanas, destaque de alta no pregão de hoje, com alta de praticamente 20%. O que ela faz com esse sinal forte de alta aqui do gráfico diário? Ela vinha numa tendência totalmente indefinida, e consegue romper tudo para cima agora. Olhando para o gráfico semanal, dá para ver mais claro o tamanho da indefinição que tinha aqui em Lame 4. E aí ela agora explode aqui para cima, rompe tudo para cima. Para quem comprou o rompimento, beleza, está comprado, bota o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, estaria bem posicionado. E depois pode ir posicionando, por exemplo, a cada aguarda mais uns 2 pregões para depois tirar o stop daqui e colocar abaixo da mínima desse terceiro pregão. Seria lá na quinta-feira, colocar o stop abaixo da mínima de quarta-feira. Qual é a resistência que esse ativo tem até o fechamento aqui, por exemplo, dessa semana, por volta dos R$ 28,63 a R$ 29,12. Ou seja, ela pode oscilar aqui em cima e terminar fechando para baixo desse patamar. Acima disso, tem uma resistência intermediária na faixa dos 30,55. Para quem está de fora, entra comprando aqui com stop aqui, eu não faria isso porque é muito grande. O stop eu vou ter que exigir muito para cima em termos de relação risco-retorno. O que é que então eu faria? Eu aguardaria o chamado pullback, não que a necessidade do preço voltar no nível de resistência que rompeu, que seria a região dos 26,56, que tende a funcionar agora como suporte, se o preço voltar, a R$ 26,00 número redondo. Mas o que eu aguardaria é justamente ter algo assim, ó. Mesmo que suba um pouco mais, volta a ter um movimento para baixo e gera ali uma sinalização de alta. Fundo ascendente, por exemplo, me chamaria mais atenção para compra no papel. Qual outra alternativa? Olhar para um gráfico de 60 minutos e monitorar movimentos debaixo do preço. Fundo ascendente, testando ali a média móvel 13 períodos, mais interessante para abrir compra de curtíssimo prazo em cima de Lame 4. B2W, BTOW3, terminou em alto dia de 1,15%, mas não conseguiu fechar acima da região da congestão. Que congestão? Você tem 2 topos aqui e você tem 3 fundos aqui. Ela não conseguiu sair dessa região, não conseguiu fechar acima desse patamar, mas está dentro do movimento de subida. O que é que me gera compra no papel? Entrar comprando aqui? Não. Compra que eu estou falando de swing trade. É ela continuar subindo aqui e depois gerar a sinalização de alta já acima dessa região de 90,70, de R$ 90,70 até no máximo ali na faixa dos R$ 90,00 número redondo. 90,70, R$ 90,00 seria isso aqui para se buscar uma entrada. Abaixo disso ainda não vejo possibilidade de entrada. GGBR4, ação que está aqui tentando ganhar força para cima, mas lado positivo é que se sustentou bem no pregão de hoje, né? Terminou com queda de 0,48, foi lá embaixo, voltou, foi lá em cima, enfim. Mas não vejo entrada, assim. Aqui, ó, segue patinando em cima desse patamar. A partir do momento que essa região aqui ela passar a funcionar um pouco mais como um nível de suporte, um sinal de alta já para cima desse patamar em torno aí dos R$ 24,90, R$ 25,00, aí sim eu interesso mais por compra em GGBR4, falando de compra de swing trade, a favor de uma tendência de alta. A tendência de alta desse papel vai mudar se ela resolver aqui cair e perder a mínima desse fundo anterior, a tendência de curto prazo. Ou seja, se oscilar abaixo ali dos R$ 23,36. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.